Olá! E aí, me conta se você está assistindo a sexta temporada de Outlander e o que você está achando. Eu estou achando emocionante. Eu que já sofri muito junto com a Claire quando eu li Um Sopro de Neve e Cinzas, agora estou sofrendo tudo de novo. E pior que eu sei que a coisa só se complica cada vez mais. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo do que aconteceu entre o terceiro e o sexto episódios, considerando que do primeiro e do segundo eu já falei em outro vídeo, vou deixar aqui no card caso você ainda não tenha visto. E aproveita para dar seu like que agora eu já vou começar. No episódio 3, vemos aquela cena em que Henry Christian é colocado no rio pelas crianças, inclusive junto com German, seu irmão, para ver se ele boiaria. O bebê nasceu com nanismo, e esse povo antigo tinha muitas superstições, então os pais diziam às crianças que se esse bebê boiasse, ele seria filho do diabo. E em ressalva então por Roger, que por sorte estava ali por perto. O que eu acho fantástico nesse trecho é a forma como Jamie lida com a situação. E do seu jeito único de fazer as coisas, ele acaba convencendo as crianças a tocarem no Henry, porque assim eles veriam que ele não passava mesmo de um bebê. E tudo o que aconteceu, como era de se esperar, deixa o Fergus arrasado. Diante da tristeza do rapaz, Claire tenta consolá-lo, mas sem muito sucesso, porque como vemos um pouco depois, o Jamie vai encontrá-lo quase tirando a própria vida. Sorte que dá tempo de socorrê-lo. Ian e Malva conversam e ela lhe conta um pouco sobre sua vida, sobre quando sua mãe foi queimada quando ela era pequena. E essa cena é importante para acontecimentos futuros quando Malva parece grávida, pois Ian é um dos moços com quem ela se relacionou. Nesse episódio também há o desfecho do pedido de armas que Jamie fez ao governador, pois o Sr. MacDonald chega para entregar as armas e ao mesmo tempo ele anuncia aquele evento que ficou conhecido mais tarde como a Festa do Chá. Isso é indício de que a revolução já está começando. Já no quarto episódio, ficamos conhecendo a história de Ian entre os moicanos. Ele chega à aldeia dos índios junto do tio e reencontra um antigo conhecido. Esse é o gatilho que o faz relembrar o que aconteceu entre ele e sua esposa Emily. Inclusive já fiz um vídeo aqui para o canal contando essa história. Eu vou deixar também aqui no card caso você queira ver com detalhes depois. A diferença entre a série para o livro é que agora Ian está contando para o tio Jamie. Já no livro, essa história é contada a Brianna durante aquela viagem que eles fazem. O que é uma pena, porque a viagem em si ela é muito bonita e tem uma simbologia de uma viagem interior, porque ela é muito introspectiva. E essa viagem, inclusive, ela traz um processo de cura para o Ian. E assim como no livro a Brianna faz uma oração para que seu pai encontre a filhinha de Ian e a encaminhe, aqui Jamie é que faz a oração, solicitando que a sua filhinha, que foi natimorta lá na França, que ela então encontre a filhinha do Ian também para encaminhá-la para um lugar bom. Uma das grandes preocupações do rapaz era que essa bebê não tinha sido batizada, e para quem é cristão sabe a importância que isso tem, então que ela estaria vagando pelo mundo. Por isso ele precisava que essa menina fosse encaminhada. Mas só para resumir a história, ele e a Emily não conseguiram ter um filho juntos e a Emily desiste dele. Então a aldeia o expulsa e ele volta a morar então com o tio Jamie e com a Claire. E agora vamos falar um pouquinho da Malva. Ela está encantada com a Claire, com tudo que ela está aprendendo sobre medicina. É realmente uma pena tudo que acontece com essa moça, porque ela é tão apaixonada pela medicina quanto a Claire. E ela seria uma ótima ajudante, talvez, né, pensando assim, se a história fosse real e se a Claire um dia falecesse, como seria natural, ela seria uma ótima substituta em relação à profissão da Claire, que é médica. Então, é uma pena que tudo acontece como vai acontecer. E apesar de parecer tão promissora essa amizade entre a Claire e a Malva, nós sabemos que ela não é tão boazinha e inocente assim como ela tenta parecer.
E ela já começa a mostrar as suas garras naquela cena em que ela espiona aquele momento íntimo entre Claire e Jamie. Por isso, no sexto episódio, nós ficamos sabendo como ela conhecia as cicatrizes de Jamie e faz aquele relato para o pai dela e para o irmão. E já na questão política, a revolução já ganha formas e Jamie começa a se sentir pressionado entre os dois lados, então ele toma a decisão de pedir demissão do cargo de indigenista. No quinto episódio, vemos o problema entre Roger e Bree, pois ele passa tempo demais com aquela viúva e as pessoas já começam a falar. Bree chama a atenção dele, pois ela passa tempo demais sozinha. E mesmo sozinha, ela está tocando os projetos dela de engenharia. Ela está tentando agora trazer água encanada para Fraser's Ridge. É nesse episódio que ela, a Malva e a Liz encontram aquele feitiço de amor. Mais tarde vamos ficar sabendo que os ossinhos que fazem parte ali do feitiço são do comedor de pecado que está morto. E o corpo foi encontrado pela Malva. E é ela que está tirando os dedinhos ali do cadáver para fazer as suas bruxarias. É um pouco macabro, né? Enquanto isso, o governador está preocupado com a demissão de Jamie, acreditando que ele possa ter mudado de lado. Lord John, então, vai àquela reunião que acontece na casa da tia Jocasta, uma reunião política, e conversando com Jamie ele descobre que é verdade, ele fica muito decepcionado. E ainda assim a amizade dos dois é tão profunda que ele acaba dando um jeito de aceitar essa nova posição do Jamie. É nesse episódio também que acontece aquela cena de Penas e Alcatrão, em que uma parte da população tenta assassinar o dono de uma gráfica porque ele publicou panfletos favoráveis ao rei. Mais uma vez eu preciso destacar que ler essa situação, essa cena do livro, traz um impacto muito maior do que ver a cena acontecendo ali na série. Isso porque precisa haver uma certa mudança de linguagem quando se transpõe, do escrito para o visual. As cenas precisam ser mais sucintas e às vezes isso dá certo, às vezes não. A cena, por exemplo, já no sexto episódio, em que a Claire e as moças chegam à casa do casal McNeil e encontra todo mundo doente, ficou uma cena muito boa, muito realista. A família inteira foi contaminada por uma ameba e todos eles estão ali à beira da morte. E as moças pressentem, elas sentem esse cheiro de morte antes mesmo de pisar dentro da casa. E uma vez lá dentro, tudo acontece muito rápido, a morte do bebê, a morte da mãe, e é uma cena realmente forte. No livro isso traz uma consequência bastante impactante quando o Jamie comenta com a Claire que ele viu a Brianna lavando as próprias mãos com água fervendo. E esse trecho me deixou bastante chocada, porque eu chego a imaginar a dor que a moça sentiu ao fazer isso, mas ela sabia da necessidade desse ato aí de higienização das mãos, porque ela não poderia nem pensar, nem imaginar que o filho dela pegasse alguma coisa num lugar, numa época tão sem recursos. Mas essa cena foi deixada de lado na série, talvez por falta de tempo mesmo, Como eu disse, tudo tem que ser muito corrido. Depois disso, várias pessoas continuam a morrer ali no vilarejo e a própria Claire adoece. Mas, como ficamos sabendo, depois que ela se recupera, não foi a mesma doença que as pessoas ali tiveram. Claire fica bem mal, ela sofre bastante, a febre deixa ela bem debilitada e eu tinha uma certa expectativa de saber o que aconteceria com os cabelos da Claire, porque no livro a Malva faz com que raspem a cabeça dela, mas ali não, acho até porque é uma questão de escolha da atriz, ela só cortou bem curtinho os cabelos, o que dá também um certo impacto, considerando que as mulheres daquela época usavam os cabelos bem compridos. E algo que me chamou bastante atenção foi em relação à cobra. Existe uma interpretação no senso comum de que a cobra no sonho representa a traição. Pelo menos foi o que eu sempre ouvi a minha vida inteira. E a Claire então sonha com uma cobra enquanto ela está ali doente.
E ela tem um vislumbre do Jamie na janela e ela percebe que uma mulher chega por trás dele, tocando as suas costas. E um pouco antes, Malva e Jamie estão ali na sala conversando também sobre uma cobra. E ao que tudo indica, a cobra é a própria moça, não é? E logo na sequência descobrimos qual é a traição. A cena em que Malva acusa Jamie de ser o pai da criança que ela espera é perfeita. A atuação da atriz é impecável. Mas Claire não acredita na traição de Jamie e a mocinha com cara de ingênua recebe um belo tabefe de Claire. Mas daí pra frente, a vida dos Frasers é ladeira abaixo. As fofocas começam a chegar por todos os lados. As pessoas passam a fugir de Claire, ninguém quer falar com ela, ninguém quer ser atendido mais por ela. Eles preferem ficar doentes a ter a Claire por perto. E é nesse meio que ocorre a tragédia que nós já conhecemos, a morte de Malva. Então aparece ali um trechinho em que a Malva está se dirigindo ao consultório de Claire. A Claire na série não a atende, ela dorme, fecha tudo no consultório e dorme. E só se percebe a moça chamando. Depois, quando a Claire acorda, ela vai trabalhar lá na sua horta. Então ela vê o corpo da moça já jogado ali no meio das plantações dela. E é uma cena assim bastante impactante também, de ver aquele corpo, aquela cor azulada na boca, uma coisa estranha mesmo. A Claire então naquela angústia percebe que o fato é bem recente e ela se lembra do bebê e tenta tirar ainda o bebê com vida. Ela faz aquele corte na barriga, é uma cena também bastante chocante, e só que o bebezinho não consegue sobreviver. Nós percebemos então que as coisas não estão indo bem para a família e agora é aguardar o próximo episódio para ver como vai se dar essa continuação. Quem lê o livro sabe que ainda tem muita coisa para acontecer, mas nós não sabemos até que parte a temporada vai explorar. A gente sabe que a temporada foi mais curta, ela só tem 8 episódios, então nós vimos o sexto, temos só 2. Se você assistiu ao vídeo até aqui, dá seu like, comente o que você está achando da série e até a próxima!